Sabe aquelas perguntas gigantes que a gente se faz? Por que o mundo é como é? Por que a vida humana tem tanta dor, tanto conflito, tanto trabalho cansativo e, no final, a certeza da morte? Pois é, essas são questões que a humanidade carrega desde sempre. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em uma das respostas mais antigas e influentes para tudo isso. Uma narrativa que, querendo ou não, moldou muito da nossa cultura. A gente não vai olhar para histórias picadas, mas para uma unidade, um bloco narrativo coeso e muito poderoso. Os capítulos de 3 a 5 do livro de Gênesis. Muitas vezes, a gente lê esses capítulos separados. A história da queda, depois o assassinato de Abel e, por fim, uma lista de nomes que parece não acabar mais. Mas o nosso objetivo aqui é mostrar que, na verdade, tudo isso está conectado. É um arco narrativo, uma grande história de origem que explica como um único ato, uma única quebra na ordem das coisas, gerou uma avalanche de consequências que definem a nossa condição, no nosso psicológico, nos nossos relacionamentos, na nossa sociedade e até na nossa própria existência. Então, vamos juntos dissecar essa fratura original e seguir o rastro das suas consequências. Para isso, nosso roteiro vai seguir uma lógica bem clara, como se fosse um efeito dominó. Primeiro, a gente vai analisar a peça que começou tudo. A causa, na nossa primeira sessão, a anatomia da queda, lá em Gênesis 3. Depois, vamos ver as peças seguintes caindo, como a fratura interna vira violência real em o primeiro homicídio. Na sequência, vamos explorar como a sociedade se racha em dois caminhos diferentes em as duas linhagens humanas. Na quarta parte, a gente encara a consequência final e inevitável em a genealogia e a mortalidade. E para fechar, vamos juntar tudo e pensar nas implicações mais profundas dessa narrativa toda. É isso, vamos analisar a primeira peça caindo e observar com atenção como uma derruba a outra. Então, vamos lá. É aqui no capítulo 3 que tudo começa. E a gente precisa entender uma coisa logo de cara. Essa história não é sobre uma maçã. A gente precisa ir muito além dessa imagem popular. O que a gente tem aqui é uma análise super sofisticada sobre escolha, desejo, autonomia e sobre as consequências de tentar redefinir a realidade. Esse capítulo é o motor de tudo que vem depois. Para a gente entender a raiva de Caim, a arrogância de Lameque e o ritmo de morte do capítulo 5, a gente precisa primeiro entender direitinho o que afinal aconteceu nesse momento de ruptura. Vamos olhar de perto para os personagens, para o diálogo e para os efeitos imediatos. E a pergunta central é essa: o que a serpente, que o texto descreve como o bicho mais esperto de todos, realmente ofereceu? Porque se a gente achar que a tentação era só sobre comer uma fruta, a gente perde toda a profundidade da coisa. A oferta foi muito mais sutil, muito mais poderosa. Ela mirou direto nos nossos desejos mais fundos. O desejo de saber mais, de ir além, de ser dono do próprio nariz, de definir as regras do jogo. A serpente não estava só vendendo uma fruta, ela estava vendendo uma ideia, a promessa de se tornar um deus, de ser o centro do seu próprio universo. Repara só na genialidade da retórica da serpente aqui. São basicamente 3 passos muito bem calculados. Primeiro, ela ataca a verdade, dizendo o oposto do que Deus falou. É certo que vocês não morrerão. É uma negação direta, para quebrar a confiança na autoridade. Segundo, ela ataca o caráter de Deus. Ela planta a semente da dúvida, sugerindo que Deus tem um motivo egoísta, porque Deus sabe que a insinuação é que Deus não está protegendo, mas sim segurando informação com medo da concorrência, quase com inveja. E aí vem o golpe final, a grande promessa. Iluminação, os olhos de vocês se abrirão, e divindade, serão como Deus, podendo decidir por si mesmos o que é certo e errado. É a oferta máxima de autonomia que se pode imaginar. Então, para a gente organizar, a oferta se divide nessas 3 promessas. Primeiro, vocês não vão morrer. Isso desafia a própria estrutura da realidade que Deus estabeleceu. Segundo, uma promessa de iluminação, de um conhecimento secreto que está sendo escondido. E terceiro, que é o ponto crucial, a promessa de se tornar um Deus, com autonomia moral. Ser como Deus, conhecedor do bem e do mal, não é só saber a diferença entre certo e errado. No pensamento da época, conhecer era ter domínio sobre algo. E a expressão bem e mal é o que a gente chama de merismo. É como dizer de A a Z, ou seja, a totalidade. A oferta, então, era de ter o poder de definir toda a realidade moral. Basicamente, a serpente oferece a chance de deixar de ser uma criatura para se tornar o criador da sua própria moral. E qual foi o resultado? Imediato e devastador. O texto mostra um contraste gritante. Antes, a gente tinha inocência, transparência total. Eles estavam nus e não se envergonhavam. A nudez aqui simboliza uma vulnerabilidade sem medo, sem barreiras. Depois da escolha, a primeira coisa que acontece não é um raio caindo do céu, é uma implosão. Eles percebem a própria nudez e sentem vergonha. E essa vergonha, essa autoconsciência dolorosa, leva direto ao medo de Deus. E por isso, eles se escondem. E o medo leva a quê? A jogar a culpa no outro. Quando Deus pergunta o que aconteceu, ninguém assume.
Adão culpa a mulher e de quebra culpa a Deus. Foi a mulher que você me deu. A mulher, por sua vez, culpa a serpente. A harmonia original se quebra em 3 níveis de uma vez só. A quebra consigo mesmo, que é a vergonha, a quebra com o outro, que é a acusação, e a quebra com Deus, que é o medo. As sentenças que vêm depois não são tanto castigos aleatórios, mas sim a descrição da nova realidade. É como se o universo se reajustasse a essa nova condição de fratura. A relação com a natureza, que era harmônica, vira conflito. Para o homem, o trabalho, que era para ser algo criativo, vira um fardo. E a terra, que era um jardim, agora dá espinhos. A relação entre as pessoas, que era de parceria, fica tensa, marcada por uma disputa de poder. A experiência de dar a vida para a mulher é marcada pela dor. E, finalmente, a maior mentira da serpente é desmascarada. A mortalidade se torna a regra para todos. A promessa de vocês não morrerão é totalmente destruída pela declaração você é pó e ao pó voltará. Pronto, a análise da causa está feita. A queda reconfigurou a vida, criando um novo normal de conflito, alienação e finitude. Agora a gente está pronto para ver os efeitos disso. E agora entramos na nossa segunda sessão. Aqui, a gente vai ver como aquela nova realidade, toda disfuncional, se manifesta na prática. Aquele problema na relação com Deus, que a gente pode chamar de eixo vertical, agora vai transbordar, vai vazar para o eixo horizontal, que é a relação entre as pessoas. A história de Caim e Abel é o primeiro e mais trágico resultado da queda. A alienação que começou com vergonha e acusação lá no jardim, agora vai fermentar, vai apodrecer e vai se tornar mortal. A história mostra como a desobediência a Deus escala até virar violência contra o próprio irmão. E o mais irônico é que o conflito todo começa no ato de adoração. A grande pergunta que todo mundo faz há séculos é: por que a oferta de Abel foi aceita e a de Caim não? O texto dá umas pistas bem sutis nas palavras que usa. A oferta de Caim é descrita de um jeito meio vago. Ele trouxe do fruto da terra. Já a de Abel é cheia de detalhes. Ele trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. No contexto da época, primícias e gordura sempre se referiam à melhor parte, a parte mais valiosa. Então a diferença parece não ser o que eles ofereceram, um vegetal ou um animal, mas a qualidade e a atitude por trás da oferta. Uma parece ter sido feita de coração, dando o melhor. A outra parece ter sido só para cumprir tabela, dando qualquer coisa da terra. A resposta de Deus, então, não seria um favoritismo, mas uma reação à intenção e à qualidade do que foi ofertado. Esse momento aqui é teologicamente muito importante. Depois que a oferta dele é rejeitada, Caim fica furioso. E aí Deus o adverte. E é aqui que a palavra pecado aparece pela primeira vez na Bíblia. A palavra hebraica é shatar, que significa algo como errar o alvo, tipo um arqueiro que erra a flecha. Mas o mais incrível é a imagem que o texto usa. O pecado não é uma coisa abstrata, uma falha moral. Ele é personificado. É descrito como um bicho selvagem agachado na sua porta, pronto para dar o bote. E Deus diz a Caim: o desejo dele é contra você, mas a você cumpre dominá-lo. Essa frase é extraordinária. Ela coloca a responsabilidade moral na nossa mão. Caim é avisado do perigo, mas também é lembrado que ele tem a capacidade de resistir. A bola está com ele. Mas Caim não domina a fera. Ele se entrega à inveja, à raiva e comete o primeiro assassinato. A cena seguinte é um eco sombrio da cena do jardim. Deus se aproxima não com uma acusação, mas com uma pergunta, buscando a confissão. Onde está Abel, seu irmão? É a mesma tática que usou com Adão, onde você está? E a resposta de Caim é um marco na história da alienação humana. Não sei. Por acaso sou o guarda do meu irmão? Essa pergunta dele é, na verdade, uma declaração filosófica terrível. Caim está negando qualquer responsabilidade pelo outro. Se Adão jogou a culpa, Caim vai além. Ele nega que sequer exista um dever para com o próximo. É a dissolução total do laço de fraternidade. A consequência é a maldição e o exílio. Caim se torna um andarilho sem lugar no mundo. Mas, no meio desse julgamento todo, tem uma coisa muito profunda e até meio desconcertante. A tal da marca de Caim. Com medo de ser morto, Caim apela a Deus, que responde de um jeito surpreendente. Ele põe um sinal em Caim e declara que quem o matar será vingado 7 vezes. O número 7 na Bíblia muitas vezes significa algo completo, perfeito. Então essa marca é um ato de justiça bem complexo. Ela não apaga o crime, mas ela age para quebrar o ciclo de vingança, a vendetta, que era super comum naquela cultura. Deus, mesmo punindo o assassino, preserva a vida dele para impedir que a violência se multiplique sem parar. É como se fosse um freio divino nesse ciclo de retaliação. Um freio que, como a gente vai ver, vai ser totalmente ignorado pelos descendentes de Caim. Chegamos na nossa terceira sessão.
Depois que Caim é exilado e nasce Sete para substituir Abel, a história se divide em duas. O resto do capítulo 4 vai mostrar duas linhagens que representam dois caminhos diferentes para a humanidade. Dois modelos de civilização que nascem daquela primeira família. De um lado, a gente tem os descendentes de Caim, o construtor, marcado pelo progresso. Do outro, os descendentes de Sete, que representam um caminho diferente, mais focado em restaurar a espiritualidade. E o contraste que o texto mostra é fascinante. A linhagem de Caim é a linhagem das grandes realizações. Eles fundam a primeira cidade, desenvolvem a pecuária, a música, a metalurgia, basicamente os pilares da civilização. É a linhagem do progresso, da cultura, de construir a sociedade com as próprias mãos. Só que todo esse sucesso está ligado a uma autossuficiência crescente e, no fim, a mais violência. Do outro lado, a linhagem de Sete é descrita de um jeito bem mais simples. A gente não lê sobre cidades ou invenções. O texto não foca em nenhum progresso material. Mas a história deles termina com um marco espiritual gigante. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. O texto nos apresenta então dois modelos de civilização. Um que busca a grandeza através do que o ser humano pode fazer e outro que busca se reconectar com o divino. Vamos olhar de perto os pilares dessa civilização de Caim. Começa com a urbanização. Caim constrói uma cidade. Os descendentes dele continuam esse legado. Jabal se torna o pai dos criadores de gado, o pilar da economia. Jubal, o pai dos músicos, o pilar da arte. E Tubal-Caim é o mestre da tecnologia, que forja instrumentos de metal, o que significa tanto ferramentas quanto armas. E é importante a gente notar, o texto não condena essas coisas. Cidade, economia, arte, tecnologia. Tudo isso constrói uma sociedade. O problema, segundo a narrativa, não são as invenções, mas a base espiritual dessa civilização, que vai culminar no seu quarto e mais sombrio pilar, personificado por Lameque. E aqui a gente chega no ponto mais sombrio da linhagem de Caim. Lameque, seu descendente, compõe o que talvez seja o primeiro poema da Bíblia, e é um poema brutal, um hino à vingança e à arrogância. Ele se gaba para suas esposas de ter matado um homem por um simples arranhão. E aí vem o ponto-chave. Ele pega a proteção que Deus deu a Caim, a vingança de 7 vezes, que era para limitar a violência, e ele distorce isso de um jeito grotesco. Ele transforma aquilo numa licença para uma vingança completamente desproporcional. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 70 vezes 7. A misericórdia de Deus, que era um freio, Lameque transforma num acelerador de violência. Esse é o retrato final da civilização de Caim. Um progresso material impressionante, mas uma falência espiritual completa. Bom, chegamos na nossa quarta sessão no capítulo 5 de Gênesis. E eu sei, para muita gente esse capítulo parece uma pausa chata na história, uma lista enorme de nomes e idades. Mas dentro da estrutura que a gente está analisando, esse capítulo não é um detalhe. Ele é a grande conclusão do tema, a nota final que confirma a consequência universal da queda. A função dele é mostrar, de um jeito repetitivo, quase como uma música, que a mortalidade agora é a regra do jogo para a condição humana. Então, para que essa lista de nomes toda? Essas listas de parentesco, no mundo antigo, serviam para um monte de coisas. Para provar a legitimidade de uma família, para conectar uma era da história com outra, para mostrar a passagem do tempo. Mas aqui, em Gênesis 5, essa lista tem uma função teológica principal. Ela não está ali só para preencher o tempo entre Adão e Noé. Ela funciona como uma prova, um atestado existencial daquela sentença lá do Jardim do Éden. A primeira coisa que salta aos olhos, claro, são as idades enormes. Adão vive 930 anos, Matusalém 969. O pessoal debate muito se esses números são literais ou simbólicos. Talvez seja um jeito de dizer que naquela época, mais perto da criação, a vida era mais potente. Mas no fim das contas, a interpretação não muda o ponto principal do texto. Mesmo vivendo quase 1000 anos, a vida tem um fim. A sombra da morte, a consequência daquela ruptura, alcança todo mundo sem exceção. E é aqui que está o pulo do gato literário de Gênesis 5, a frase "e morreu". Essa frase funciona como um refrão, uma batida de tambor que encerra a história de cada um dos patriarcas da lista, com uma única exceção. Adão viveu 930 anos e morreu. Sete viveu 912 anos e morreu. Enos viveu 905 anos e morreu. Essa repetição é totalmente deliberada. É uma técnica literária que fica ecoando aquela sentença de Gênesis 3, você é pó e ao pó voltará. O capítulo 5 é a prova documental de que a promessa da serpente, vocês não morrerão, era uma grande mentira. A morte vira a única certeza para todo mundo.
Mas, no meio desse ritmo fúnebre, a história nos dá uma única e impressionante exceção, uma nota de esperança que quebra o padrão. Enoque. A descrição da vida dele é diferente. Dos outros se diz que viveram. Dele se diz que Enoque andou com Deus, o que indica uma proximidade muito grande. E no final da história dele, cadê o refrão? E morreu. Não tem. O texto diz uma coisa misteriosa, e já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque quebra o padrão. Ele representa a possibilidade de que uma vida de comunhão total com Deus pode ir além da morte. Ele é um vislumbre de esperança, uma sugestão de que a sentença da mortalidade, apesar de ser universal, talvez não seja a palavra final sobre o destino humano. E assim a gente chega ao fim da nossa análise. Agora é hora de amarrar todas as pontas. A gente viu a causa, a queda, e seguimos o rastro das consequências na nossa psicologia, nas famílias, na civilização e na nossa própria existência. Essa jornada por Gênesis 3, 4 e 5 mostrou que não são histórias soltas, mas uma única e complexa narrativa sobre como a gente passou de um estado de harmonia para uma condição de alienação em todos os níveis. Vamos agora resumir essa jornada para ter o quadro completo. Resumindo os pontos principais, então. Primeiro, a gente viu que a queda não é sobre uma fruta, mas sobre uma busca por autonomia que resultou em alienação de si mesmo, do outro e de Deus. Segundo, em Gênesis 4, a gente viu como essa alienação interna vira violência externa. O pecado passa da desobediência a Deus para a violência contra o irmão. Terceiro, a partir daí a civilização se racha em dois caminhos, mostrando uma tensão entre o progresso material, que leva à arrogância, e uma busca pela restauração espiritual. E por último, Gênesis 5 confirma a consequência final. A mortalidade se torna a regra, com aquele refrão, e morreu, ecoando a sentença do Éden, que só é quebrado pela esperança de Enoque. E para fechar, eu deixo uma questão para a gente pensar. A história toda começa com a busca por um tipo de conhecimento, o conhecimento do bem e do mal, que representou a tentativa de definir a própria realidade moral e levou à ruptura. Se essa busca por um conhecimento que quer controlar tudo foi a causa da queda, será que uma busca diferente, talvez pela sabedoria, que não é só saber, mas viver em harmonia com uma ordem maior, pode ser o caminho para a restauração? Essa é a pergunta que fica no ar e que atravessa todo o resto da narrativa bíblica. Como a gente equilibra nosso desejo por conhecimento e progresso com a necessidade de sabedoria e conexão? A análise de Gênesis 3 a 5 nos dá um diagnóstico profundo da nossa condição, mas também nos convida a pensar sobre qual seria a cura. Para quem quiser ir mais fundo, sugiro obras como os comentários de Gênesis de Nahum Sarna ou a análise literária de Robert Alter. Muito obrigado pela companhia